Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Destaco aqui 3 pontos que eu achei péssimos do Felipe. Péssimos. O primeiro, quando ele fala isso, qualquer time pode reclamar, menos o Palmeiras. Por que não? Só o Flamengo pode reclamar de arbitragem? O Palmeiras não pode reclamar? Por quê? Da onde tiraram isso? O clima esquentou depois da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Maracanã. O jornalista André Rizek não poupou críticas e detonou o técnico Felipe Luiz, que, segundo ele, abraçou o cinismo ao comentar os lances polêmicos da arbitragem. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade, que tivemos uma interferência, e onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Rizek se mostrou totalmente decepcionado com as declarações do treinador e deixou claro. Por que a vitória do cinismo? Os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros e supostos erros também a favor do Palmeiras, nossa, o campeonato está manchado, hoje estão dando risada do pênalti que não foi marcado a favor do Palmeiras, e foi pênalti. Eu talvez tenha até uma linha mais tênue do que a maioria dos colegas, porque eu entendo que em outras ligas, como a inglesa, por exemplo, aquele lance poderia passar despercebido, porque é o padrão da arbitragem inglesa que para ser pênalti tem que ser muito pênalti. Né? No padrão da arbitragem brasileira, que é uma linha mais intervencionista, de ficar procurando coisinha no VAR, aquilo é pênalti. Então, assim, não foi marcado um pênalti a favor do Palmeiras ontem no começo do jogo. E os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros a favor do Palmeiras, dizendo que o campeonato estava manchado, hoje estão dando risada. Alguns publicamente e outros internamente, cinicamente. E o Felipe, me decepcionei com o Felipe ontem. Porque eu sempre gostei de ver o Felipe como um ser diferente desse ambiente tão cínico do futebol brasileiro. Mas ontem ele demonstrou que ele é igualzinho ao Abel Ferreira nesse sentido. Né? Assim, ou seja, não estou dizendo que ele é melhor ou pior, ele é igual, ou pelo menos ele se tornou igual ao Abel Ferreira. Quando erram a favor do meu time, eu abraço o cinismo. Quando erram contra, eu falo. E aí, estava claro para mim, diante de tanta pressão que acontece durante a semana e tanto comentário, tanto zum, que para o juiz dar um pênalti a favor do Palmeiras com 2 minutos de jogo, tinha que ser fratura exposta. Então, assim, aquele lance dificilmente seria marcado, ainda mais com um árbitro tão confuso, na minha opinião, como o Wilton Pereira, que é tido como bola de segurança para muitos e para mim é sinônimo de confusão. Ele é confuso, ele é inseguro e nem ele nem o VAR se intrometeram naquele lance no comecinho do jogo. E aí eu pego o discurso do Felipe pós-partida, destaco aqui 3 pontos que eu achei péssimos do Felipe. Péssimos. O primeiro, quando ele fala isso. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Qualquer time pode reclamar, menos o Palmeiras. Por que não? Só o Flamengo pode reclamar de arbitragem? O Palmeiras não pode reclamar? Por quê? Da onde tiraram isso que o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem? No turno, o pênalti no Arrascaeta é absolutamente discutível. Então, assim, acho que todos os times nesse Campeonato Brasileiro têm motivos para reclamar, porque a arbitragem é ruim. Ela erra para todo mundo. E insisto, eu não estou acusando ninguém de má fé. Eu não tenho nenhum indício de que haja má fé ou direcionamento do campeonato. Eu acho que a pressão gerada durante a semana levou a arbitragem a entrar condicionada a não marcar aquele pênalti no começo do jogo, que, insisto, em outras ligas eu acho que ele poderia ter sido ignorado, mas no Brasil aquele é muito pênalti. Aí quando o Felipe fala também... Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade, que tivemos uma interferência,
e onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Quando você coloca o condicional desse tamanho, você está pressupondo que não está sendo no campo, então. E baseado no quê? Que teve exame antidoping no Flamengo sexta-feira? Teve exame antidoping no Flamengo e no Palmeiras. Mas treinou à tarde. Mas só o Flamengo encarou aquilo como estão nos perseguindo. E o Felipe falou, 2 pessoas do antidoping assistiram ao treino. Pô, Felipe, vamos mandar um zap pro Abel do seu treino, do que você estava fazendo? Sinceramente, colocar em xeque o caráter das pessoas que vão fazer a coleta do antidoping também me parece um pouco exagerado. E aí, eu pergunto, queriam que fizesse o exame quando? Na véspera do Jogo das Estrelas, do Zico, no fim do ano? É justamente na véspera desse jogo que é legal fazer um exame antidoping para ter mais um elemento da lisura do campeonato. Então, assim, o jogo foi maravilhoso, bem jogado, é delicioso ver o Pedro e o Arrascaeta jogarem. Mas o pós-jogo e o pré-jogo, eles são a vitória do cinismo aqui no futebol. Eles são chatos. E vai continuar. E vai continuar. Até a 38ª rodada. E aquilo que eu falei do Palmeiras. Houver vida no campeonato. E aquilo que eu falei do Palmeiras pós São Paulo e Palmeiras, porque ali foi um erro escandaloso que cometeram contra o São Paulo a favor do Palmeiras. E não cabe nem comparação entre o que foi o... Foi escandaloso. Eu acho que a conta foi paga ontem. O André. E o Flamengo que abre o olho. Porque agora o barulho vai ser sobre o pênalti não dar em cima do... Então a tendência no próximo... O canhão se volta contra o canhão agora vai pro Flamengo. E assim roda essa roda... É uma roleta russa. Roleta russa cínica do André. futebol brasileiro. Então, assim, o jogo de ontem é a vitória do Flamengo. E a vitória do cinismo também, cara. E aí, torcedor, o Rizek pegou pesado demais ou falou o que muita gente queria dizer? Deixa a tua opinião nos comentários. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol brasileiro. Porque aqui, meu amigo, o debate nunca termina.